Sabe aquele sábado de futebol? A gente abre o aplicativo e, uau! Um mar de jogos, dezenas de opções. Para muita gente, isso é o paraíso. Mas olha, para quem leva a análise a sério, isso aí pode ser uma baita de uma armadilha. A questão é, como transformar esse caos de opções numa estratégia focada que realmente funciona? É isso que a gente vai desvendar aqui. Pensa só, num único dia podem ter mais de 50 jogos rolando, misturando os campeonatos europeus com os jogos aqui do Brasil. A oferta é gigantesca, né? E a tentação de querer acompanhar tudo, de querer estar em todos os jogos, essa é a primeira barreira que a gente precisa quebrar para ter uma análise que preste. E aí vem a pergunta de US$ 1 milhão. Por onde começar? Com tanta partida acontecendo, muitas vezes ao mesmo tempo, qual é o ponto de partida? Como é que a gente filtra esse ruído todo para achar as oportunidades de verdade? É muito fácil se sentir pressionado a agir, a fazer alguma coisa, e é aí que o perigo mora. Para organizar o nosso raciocínio, a gente vai seguir este roteiro aqui. Primeiro vamos entender o problema dessa avalanche de jogos. Depois construir os pilares de uma análise sólida. Aí vamos aplicar essa lógica tanto nos jogos europeus quanto nos clássicos nacionais, e no final a gente define qual é a verdadeira vantagem de quem analisa o jogo. O grande problema de ter tanto jogo disponível é que isso nos empurra para decisões impulsivas. Aquela vontade de, vou juntar tudo numa combinada, escolhendo o time só pela fama ou por uma lembrança antiga, a tal da memória afetiva. Isso é uma armadilha clássica que só serve para drenar nosso foco e, claro, o nosso dinheiro. E aqui a gente vê a grande diferença de mentalidade. De um lado tem a pressa, a emoção de quem só quer jogar. Do outro tem a paciência e a análise de quem está buscando uma oportunidade real. A mudança fundamental é essa: parar de correr atrás dos jogos e começar a esperar o sinal certo aparecer. Tá. Mas e aí, como é que a gente faz essa transição na prática? A gente abandona essa reação impulsiva e adota um método, sabe? Uma estrutura disciplinada que guia a gente do caos para a clareza. É sobre mudar completamente o jeito de enxergar um dia cheio de partidas. E essa estrutura se baseia em 3 pilares. Primeiro, filtrar. De dezenas de jogos, vamos escolher só alguns, poucos. Segundo, analisar. E não é só olhar número, é entender o contexto. E o mais importante de todos, aguardar. A gente tem que deixar o jogo ao vivo ser o juiz final da nossa análise pré-jogo. E essa frase aqui, olha, ela resume tudo perfeitamente. É preciso tirar essa sensação de obrigação. A gente não deve nada para o mercado. Se um jogo não der o sinal que a gente espera, tudo bem, paciência. Amanhã tem mais. A paciência é sem dúvida a nossa maior aliada. Então vamos aplicar essa lógica. Pega lá as competições europeias, tipo Europa League. Nesses jogos, o contexto é rei. A motivação de um time pode ser uma, a escalação pode ser outra, o desempenho que ele tem no campeonato local nem sempre se repete no cenário continental. Vamos pegar o caso do Porto como exemplo. A nossa memória afetiva grita: pô, é o Porto, um time forte em Portugal vai dominar. Mas qual é a real prioridade do clube nesse torneio, ainda mais depois de já ter perdido um jogo? Confiar cegamente nesse favoritismo sem uma confirmação é um erro clássico. Então, o ponto crucial é este. A análise antes do jogo levanta uma hipótese, mas é a confirmação ao vivo que valida a nossa ideia. Qual é a escalação? O time está com vontade, está buscando o jogo nos primeiros minutos ou está apático? Esses são os sinais que a gente precisa esperar. Agora vamos aterrissar aqui no Brasil. Aqui a gente tem um fator que muda completamente o jogo, o famoso clássico. Nesses confrontos, a rivalidade, a pressão, a emoção, muitas vezes tudo isso passa por cima da lógica, das estatísticas e da fase atual dos times. Num clássico, tipo um Ceará e Fortaleza, o jogo vira um evento à parte. A tabela de classificação, o momento, tudo isso perde um pouco do peso. A imprevisibilidade domina. E a melhor abordagem, mais uma vez, é esperar para ver o que o campo vai dizer. Olha só o caso do Fluminense. O contexto aqui é o local do jogo. Os dados mostram um time que é quase imbatível jogando em casa, mas que é extremamente vulnerável como visitante. É uma diferença gritante que uma análise geral, superficial, poderia esconder. A análise tem que ser específica. E mesmo com todo esse favoritismo em casa, o adversário, o Mirassol, vem numa fase ótima e já mostrou que é um time perigoso. Então, o que a gente faz? A gente dá o benefício da dúvida. A gente aguarda o Fluminense provar em campo aquela superioridade toda que os números sugerem. Em outro clássico, Palmeiras e Santos, a análise de dados nos dá um sinal muito, mas muito específico.
O Santos sofre quase o dobro de gols no segundo tempo em comparação com o primeiro. Isso aqui não é um dado qualquer, sabe? É uma pista clara sobre um padrão de comportamento. Essa vulnerabilidade do Santos na segunda etapa, quando a gente junta com a força do Palmeiras, cria cenários bem claros para a gente observar ao vivo. Uma possível virada do Palmeiras ou uma pressão por gols no finalzinho são hipóteses fortes que só estão esperando a confirmação do comportamento dos times em campo. Bom, chegando aqui no final, vamos amarrar todas as pontas. A verdadeira vantagem não está em adivinhar quem vai ganhar. Está em mudar a mentalidade para identificar situações em que o risco é calculado e a oportunidade é clara. Então, vamos rever os pontos cruciais. A paciência ganha da pressa. A observação ao vivo é o que valida a teoria. O contexto, como um clássico, muda completamente as regras do jogo. E o mais importante de tudo, não é sobre se adaptar a qualquer jogo, e sim encontrar os jogos que se encaixam na nossa estratégia. E no fim das contas, a reflexão é essa aqui. A mudança de perspectiva é tudo. É a transição de um torcedor que tenta adivinhar placares para um analista que avalia riscos. A pergunta principal deixa de ser quem vai ganhar e passa a ser quando é que o risco vale a pena. Essa é a virada de chave.